Em fevereiro de 2000, a Comissão Europeia adotou uma comunicação sobre o princípio da precaução, na qual preconizava as medidas que podem ser tomadas ao abrigo desse princípio. Concebe a Comissão que, sempre que se considerar necessária uma atuação, as medidas devem ser proporcionais ao nível de proteção escolhidas, não discriminatórias na sua aplicação e coerentes com medidas semelhantes já adotadas. Ora, então, medidas proporcionais ao nível de proteção escolhido. Eu vou determinar qual seja esse nível de proteção dentro daqueles riscos que eu pretendo correr e os objetivos que eu vou atingir. Não vou aplicar uma discriminação em relação às medidas semelhantes em outras circunstâncias, e devem-se igualmente basear-se numa análise das potenciais vantagens e encargos da atuação ou da ausência de atuação e ser sujeita à revisão à luz de novos dados científicos, devendo, por conseguinte, ser mantidas enquanto os resultados científicos permanecerem incompletos, imprecisos ou inconclusivos, enquanto se considerar o risco demasiado elevado para impô-lo à sociedade. Ora, então é uma medida tomada sempre condicionalmente. Uma medida tomada para que, sendo o tempo todo objeto de uma revisão, quando eu tiver um resultado científico plausível, eu vou poder repensar o princípio da precaução e eu vou imaginar que eu só devo tomar essa medida quando o risco for um risco demasiado para aquela sociedade. Ora, aí eu começo a delimitar o que seja a ameaça, qual a configuração jurídica para a proteção dessa ameaça hipotética, porém plausível. Ora, então, a prudência jurídica vai fornecer os elementos para a consecução ou dessa realidade. Então, a proteção à saúde vai estabelecer essa forma de atuação. Então, os embargos franceses de carne bovina, vocês lembram a situação do mal da vaca louca, né? Então, quando já debelado o mal e quando já esclarecido que aquilo derivava de animais doentes que eram servidos como ração animal para outros animais, mesmo assim os franceses resolvem impedir a entrada da carne inglesa nos seus mercados. Ora, não aí para debelar o princípio da vaca louca, mas para proteger os pecuaristas franceses, que, como vocês sabem, toda vez que os pecuaristas franceses, que são recebem subsídios do governo, toda vez que eles estão insatisfeitos, as ovelhas vão pastar no Champs-Élysées. Então, para proteger a pecuária francesa, eles fazem essa proteção quando já debelado o princípio. Então, a União Europeia vai estabelecer que aquele comportamento, naquela circunstância onde já se tinha uma certa certeza sobre o mal da vaca louca, aquele comportamento já não era mais razoável. Como não é razoável determinadas medidas sanitárias que, por vezes, os Estados Unidos impõem aos nossos produtos agropecuários, muito mais por razões comerciais do que por razões sanitárias. Ora, então a delimitação do princípio da precaução, ela é sempre uma delimitação tomada como uma delimitação para um princípio anticatástrofe. Bom, o que vem a ser a ideia de certeza científica na determinação do dano plausível? Quando não há certeza científica de alguma coisa, como é que eu vou me conduzir? Ora, o que vem a ser certeza científica? Como a ciência vai se estabelecer? Há um livro famoso, um livro
seminal do professor Thomas Kuhn, A Estrutura das Revoluções Científicas, que ele vai estabelecer qual é a ideia de certeza científica. O professor Thomas Kuhn vai dizer o seguinte: existe em cada momento histórico uma configuração daquilo que é o conhecimento próprio daquela ciência. E o conhecimento próprio daquela ciência vai levar em conta determinados parâmetros. Ora, então, para uma civilização baseada em valores morais, para uma civilização baseada em valores fundamentalmente transcendentais, era perfeitamente razoável imaginar que a Terra era o centro do universo, porque o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, a Terra era plana e o Sol girava ao redor da Terra. Ora, você vê isso acontecer todos os dias, no nascer e no pôr do sol, e é só olhar a linha do horizonte para estar absolutamente convencido de que a Terra é plana. Ora, essa evidência dos sentidos, ela vai se modificar a partir do momento em que novos experimentos ou novas evidências vão estabelecer uma outra forma de compreensão das coisas. Então, existe, para Thomas Kuhn, sempre uma forma ou uma maneira de pensar que vai dar conta de uma determinada parte da realidade. Ora, mas a realidade vai se transformando em relação àquilo que ele vai chamar de o paradigma dominante. Ora, o paradigma dominante em ciência. Então, sempre existem pontos nos quais aquele paradigma dominante, aquilo que configura a chamada ciência normal, esses pontos vão se transformando. Ora, na medida em que esses pontos vão se acumulando ou vão se transformando, aquela que era a ciência normal já não dá mais conta da realidade. Então, é necessário imaginar um outro tipo de ciência, um outro tipo de realidade. É necessário estabelecer uma nova forma de compreensão do mundo. As noções de tempo e espaço eram noções absolutamente perfeitas até o momento em que nós estávamos pensando só na nossa realidade aqui no planeta Terra. Ora, a partir da teoria da relatividade, nós verificamos que, em certas condições, a uma determinada velocidade, além da velocidade da luz, o tempo pode, eventualmente, retroceder. O movimento das partículas, o movimento dos elétrons ou dos prótons é sempre regular, até que nós vamos buscar naquela realidade ínfima, naquela realidade absolutamente microscópica, na física quântica, a realidade de que determinadas partículas têm um comportamento absolutamente aleatório. Ou, aí nós temos um novo paradigma que vai explicar uma nova forma de civilização. Toda a nossa certeza científica se altera. Toda a realidade na qual estava baseada a nossa cultura de conhecimento progressivo da ciência também se altera quando os nossos paradigmas se alteram. Ora, a falta de certeza científica hoje vai alterar a nossa percepção da realidade. A nossa percepção da realidade hoje é uma realidade adaptada ao nosso novo paradigma científico. A realidade é mutante, a realidade é caleidoscópica, a realidade é Matrix. Hoje eu posso ter até uma Second Life, hoje eu posso ter uma outra forma de pensar. Ou seja, cada civilização tem o seu paradigma científico. Então, ciência é algo
que está ligada à noção de normalidade.